Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, diz a palavra de Deus. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Até aqui. Nós sabemos que a igreja cristã, os primórdios da sua caminhada, ela enfrentou algumas perseguições, ela enfrentou alguns inimigos, os inimigos da fé. E esses intentaram contra a igreja de diversas formas, de diversas maneiras, para tentar parar, para tentar frear o crescimento do santo evangelho de Deus. E a Bíblia diz que a igreja teve que se dispersar, a igreja teve que se espalhar, para que muitos fossem poupados. Nós sabemos que a perseguição era ferrenha, e a perseguição ela alternava-se de tempos em tempos. Ora a perseguição era mais branda, ora a perseguição era mais ferrenha contra a igreja de Cristo. E quando a Bíblia fala sobre Estevão e diz que Estevão foi apedrejado, depois da morte de Estevão, a perseguição cresceu e o povo teve que se espalhar, o povo teve que se expandir. O povo teve que procurar outras regiões para que não viessem a morrer, para que não viessem padecer nas mãos dos inimigos da fé. E a Bíblia Sagrada nos mostra que alguns foram para Samaria e ali pregaram o evangelho. E ali o Senhor salvou vidas, ali o Senhor curou, ali o Senhor libertou pessoas. Mas alguns dos discípulos de Jesus, também apóstolos de Jesus, que foram para terras onde a própria Bíblia não menciona. Mas certo é que os apóstolos de Jesus, juntamente com outros discípulos, se espalharam por diversos cantos da terra. E o texto que nós lemos nos fala sobre a morte de Tiago. E quem era Tiago? Tiago, o próprio texto diz que era irmão de João. Tiago era filho de Zebedeu. Tiago era um pescador. Tiago era também sócio de Pedro na pescaria. E Tiago, ao ouvir, juntamente com seu irmão João, o convite de Jesus, eles, diz a Bíblia Sagrada, que largaram as redes e deixaram o seu pai e seguiram Jesus. A vida de Tiago mudou a partir daquele dia. Tiago, a partir daquele momento, agora não fazia mais a sua vontade. Tiago, a partir daquele momento, não fazia mais o que ele queria. Tiago agora tinha um foco, Tiago tinha um alvo, Tiago tinha um objetivo. E a sua vontade, o seu desejo, era por cumprir a sua missão, sendo ele chamado por Jesus. E Tiago se torna um homem que não apenas é um discípulo de Jesus, mas é um dos discípulos que se destaca entre os demais. E como um discípulo que se destaca entre os demais, ele galga posições mais elevadas. E ele se torna apóstolo de Jesus, juntamente com seu irmão.
E além de se tornar apóstolo de Jesus, Tiago se torna uma pessoa muito íntima, muito próxima de Jesus. A proximidade de Tiago era maior do que a proximidade dos outros para com Jesus. E Tiago fazia parte dos 3 do grupo seleto, íntimo de amizade de Jesus. Alguns historiadores chegam a dizer que Tiago era também primo de Jesus. Tiago e João seriam primos de Jesus, pois a mãe deles seria irmã de Maria, mãe de Jesus. Não há evidência suficiente para nós dizermos que de fato isso é verdade, mas há essa possibilidade de que eles fossem de fato primos de Jesus. E se eles eram de fato primos de Jesus, eles seriam pessoas que se conheciam desde a infância. E isso me chama a atenção, porque se eles conheciam Jesus desde a infância, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus começou a pregar o Evangelho, aqueles que lhe conheciam se admiraram, e aqueles que lhe conheciam o rejeitaram, porque diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não moram aqui conosco? De onde lhe vem tudo isso? As pessoas se admiraram porque conheciam Jesus desde a infância, e isso foi motivo para que eles viessem rejeitar Jesus. Se é verdade que Tiago era primo de Jesus, Tiago aqui também se destaca, pois sendo primo, sendo próximo, sendo conhecedor de Jesus desde a sua infância, ele não rejeitou Jesus. Compreenda, quem reconhece Jesus como ele é, quem não rejeita Jesus pelo que ele é, e quem se torna íntimo de Jesus por quem ele é, pelo que ele representa, pelo que ele faz, se torna na sua caminhada com Deus pessoa essencial na fé, pessoas essenciais no ministério. Galgam posições elevadas. Muitas vezes o homem está querendo galgar posições na presença de Deus, dentro do ministério, e não compreende como é que acontece. Quanto mais você fizer, mais Deus te dará para fazer. Quanto menos você fizer, menos Deus confiará em você. Deus só usa quem está ocupado. Deus nunca usou quem está desocupado. Deus só usa quem está fazendo. Deus nunca usou quem está descansando, porque o nosso descanso está nele. Ele é o nosso descanso. Se a igreja está sendo perseguida, e se Tiago faz parte da igreja, Tiago também é perseguido. E diz a história, diz a tradição, que Tiago partiu para a Europa e Tiago foi para a Espanha. E na Espanha Tiago pregou o Evangelho. Mas parece que o Evangelho nos dias de Tiago não foi tão bem aceito por ele, ou por aqueles que o ouviam. E Tiago retornou. Quando as coisas melhoram, Tiago retorna para a Judeia. E quando Tiago retorna para a Judeia, ele cai nas mãos de Herodes. Herodes que queria agradar o povo, Herodes que queria torturar os cristãos, Herodes que queria maltratar os cristãos. Ele toma posse da vida de Tiago. Posteriormente, Tiago se tornou um homem reconhecido na Espanha. Existe uma cidade na Espanha chamada Santiago da Compostela. E segundo a tradição, esta cidade recebeu este nome em homenagem a Tiago, o apóstolo Tiago. Pois Santiago é a forma espanhola de falar São Tiago. Então essa cidade recebeu este nome em homenagem a este Tiago. Observe o quanto esse homem foi importante, o quanto esse homem foi marcante. Não só em Jerusalém, não só na Judeia, não só em Samaria, não só na Galileia, mas ao redor do mundo, na Europa também ele foi importante. E a Bíblia nos mostra que nós, como discípulos de Cristo, somos enviados aos 4 cantos da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tem ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Foi essa a ordem de Jesus. Tiago cumpriu essa ordem.
Observe o porquê Tiago é importante. Observe o porquê Tiago fazia parte do ciclo seleto de amizade de Jesus. Não é por qualquer motivo. Existia um motivo. O motivo é que ele se doou. Ele se entregou. Ele se deu a Deus por inteiro. Siga o exemplo de Tiago e você terá a mesma importância que Tiago tinha. E que Tiago tem. Corria o ano 45 da era cristã. E foi exatamente no ano 45 que Tiago morreu. Quando ele é preso por Herodes. E entenda, aqui nós estamos falando de Herodes Agripa. Quando ele é preso por este homem, ele tinha pelo menos 19 anos de fé. 19 anos na caminhada cristã. 19 anos seguindo a Cristo. 19 anos anunciando o Evangelho e sendo usado por Deus para curar, para libertar e para pregar, para transformar vidas, para salvar vidas, para restaurar corações. 19 anos de fé, imagine quanto ele fez pelo reino em 19 anos de fé. Quanto tempo você tem na fé? Quanto tempo você tem na caminhada? E qual é a tua obra? O que tens a apresentar a Ele? O que tens carregado nas tuas mãos para mostrar a Ele? Quando Ele te chamar, quando você for chamado para encontrar-se com Ele. Existiam 4 tipos de morte que os judeus aceitavam, que os judeus reconheciam, que não eram proibidos pelos judeus. Morte por estrangulamento. O outro tipo de morte era a morte por fogueira, morte queimada. Um outro tipo de morte que era aceita pelos judeus era o apedrejamento. E geralmente existiam classes de pecados que as pessoas eram apedrejadas, mas geralmente, na grande maioria das vezes, eram apedrejados aqueles que se levantavam contra a fé, na ótica judaica. Aqueles que eram considerados pelos judeus hereges, pregadores de falsas doutrinas. Por isso, por exemplo, que Estevão foi apedrejado. E o quarto tipo de morte que os judeus aceitavam era a morte por decapitação, que foi exatamente a morte pela qual este homem, Tiago, passou. E a morte por decapitação era a morte mais vergonhosa que tinha, porque a morte por decapitação era imposta sobre homens que eram considerados como enganadores do povo, estelionatários da época, homens que se aproveitavam da inocência de pessoas e as enganavam para obter sobre eles alguma vantagem. E é dessa forma vergonhosa, humilhante, que Tiago morre. Quando a Bíblia diz que essa ordem parte de Herodes, a Bíblia está nos dizendo que a morte dele foi uma morte legal, foi uma morte legítima, foi uma morte dentro da lei, uma morte reconhecida pelas autoridades, uma morte autorizada pelas autoridades, porque o seu crime, o seu suposto crime, era considerado um crime civil, era um crime contra a nação. E ele morreu assim, como um bandido. Ele morreu assim, como um criminoso. Assim ele foi decapitado, assim ele foi martirizado. É interessante que a Bíblia Sagrada nos diz que certa vez a mãe de Tiago e de João chega para Jesus e pede: Senhor, eu te peço que quando o Senhor vier no teu reino, os meus filhos, um se sentem à tua direita e o outro se sente à tua esquerda. E Jesus diz: será que eles podem ser batizados com o mesmo batismo que eu serei? Jesus disse para eles que eles seriam batizados com o mesmo batismo que Jesus seria batizado.
É óbvio que Jesus estava falando do seu sacrifício, é óbvio que Jesus estava falando da sua morte, Jesus estava falando do seu sofrimento. E agora, na vida de Tiago, essa palavra se cumpre cabalmente. Tiago foi batizado no mesmo batismo que Jesus. Tiago foi morto, Tiago foi martirizado. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando ficares velho, alguém vai querer te levar e vai te levar para um lugar que você não quer ir. Todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. Alguns decapitados, outros crucificados, outros queimados. Todos foram martirizados, com a exceção de João. Mas o curioso nesse texto, e o curioso no texto bíblico, é que o único apóstolo que tem a sua morte mencionada na Bíblia é Tiago. Nenhum outro apóstolo teve a sua morte narrada na Bíblia, apenas Tiago. Isso demonstra, isso revela a singularidade deste homem. Este homem não é qualquer um. Mas mesmo este homem, que não é qualquer um, caiu nas mãos dos pecadores e foi por eles morto, e foi por eles martirizado. Quando a Bíblia diz que Herodes toma posse da vida de Tiago, Herodes Agripa era neto do Herodes o Grande, aquele que iniciou a dinastia herodiana, que durou pelo menos 100 anos, ou durou pelo menos até o ano 100 depois de Cristo. Começou antes de Cristo, começou em 37 antes de Cristo e foi até o ano 100 depois de Cristo, ou seja, a dinastia herodiana durou 137 anos. E começou com Herodes o Grande, que era pai de um homem chamado Aristóbulo. E Aristóbulo era necessariamente o pai de Herodes Agripa. Herodes Agripa era irmão da mulher que é conhecida como Herodias, aquela que instigou a sua filha para pedir a cabeça de João Batista em um prato. É este homem que foi criado entre os romanos e foi educado em Roma e cresceu amigo das autoridades e era amigo pessoal do imperador, a saber, o imperador Cláudio. E sendo amigo do imperador, ele é instituído pelo imperador como rei. E como rei, ele toma a Judeia e é o rei da Judeia nesses dias. Mas o rei ou o imperador lhe dá outras porções de terras. E ele se tornou o segundo Herodes, que teve um governo mais extenso, mais amplo, um domínio maior sobre os judeus, perdendo apenas para o seu avô. O seu avô dominou muitas regiões de Israel, e ele foi o segundo homem que dominou com maior extensão a terra de Israel. Só que este homem tinha um defeito, este homem tinha um problema. Ele era um homem egocêntrico, era um homem arrogante, era um homem soberbo. Seguia bem aquilo que se propôs a seguir, pois dentre os Herodes, ou a dinastia herodiana, dentre todos os Herodes que existiam, este Herodes Agripa I, é importante salientar que era Herodes Agripa I, que se tornou pai de Herodes Agripa II, que foi aquele a quem Paulo prestou o seu depoimento e apresentou a sua defesa. E este homem, Herodes Agripa I, foi o único dos Herodes que seguiu de fato, que era um judeu praticante, que seguiu a lei. Era um judeu nato, era um judeu legítimo. E a Bíblia diz que após ele matar Tiago, a Bíblia diz que em certa ocasião ele vestiu-se de forma pomposa e apresentou-se diante de um auditório, e ao falar,
as pessoas diziam: é voz de um Deus e não de um homem. E ele aceitou aquela glória, e diz o texto bíblico, que ele morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Mas é difícil negarmos que aquilo também é um castigo de Deus contra a vida dele, por causa da morte de Tiago. Tiago morreu. Pouco tempo depois, Herodes também morreu. A primeira lição que nos fica nessa noite é que na caminhada, alguns vão morrer. Homens grandes, homens fortes, homens poderosos, homens usados por Deus, homens importantes na fé, homens importantes no ministério, homens que abalaram as estruturas das trevas, homens que abalaram as estruturas e os alicerces do inferno, homens que saquearam o inferno, na caminhada, também vão morrer. Se homens desse naipe, se homens desse porte morrem, imagine os fracos, imagine aqueles que não têm doado-se de fato a Deus, imagine aqueles que não têm sacrificado a sua vida e consagrado a sua vida. Homens na caminhada vão morrer. E isso tem sido uma realidade, e nós temos visto isso constantemente. Alguns estão morrendo, e nós estamos contemplando isso, e nós estamos vendo isso. Nós vivemos em dias de que a espiritualidade tem sido deixada em segundo ou terceiro plano, e por causa disso, muitos estão morrendo, muitos estão naufragando na fé. Se tiver que morrer, morra pela fé, não morra na fé. Se tiver que renegar, renegue o mundo, renegue a você mesma, não renegue a fé, não renegue o seu Deus, não negue o seu Deus. Não se permita morrer, não deixe que a morte domine você. Nós sabemos que a morte é o inimigo das nossas vidas e das nossas almas, mas há uma promessa que ela será vencida. Isso, a morte física, mas a morte espiritual pode ser paralisada, e pode ser paralisada hoje, agora, por você. Você não pode deixar, você não pode permitir que a morte impere, que a morte reine, que a morte prospere, porque Deus prometeu para você, que para você Ele tem vida e tem vida abundante. Deus te chamou para a vida, Deus te chamou para viver. Se por um lado uns morrem, outros continuam vivos, então escolha viver. Não deixe que a dificuldade, não deixe que os inimigos te sepultem, te matem, arranquem a tua fé, arranquem a tua esperança, arranquem a tua firmeza com Deus. Alguns inevitavelmente, infelizmente, vão morrer, mas que isso não seja a tua realidade. A Bíblia diz que quando Pedro está preso, a igreja está orando. E eu sei que a igreja também está orando por Tiago. Será que a igreja não estava orando por Tiago? Eu sei que a igreja estava clamando, mas Deus não ouviu a oração. Existem algumas orações que Deus não ouve. Por que Deus não ouve algumas orações? Porque existem coisas, especialmente quando nós nos referimos à vida espiritual, que não dependem do orante, dependem do indivíduo, depende da pessoa. Há orações que eu vou fazer por você e Deus não vai atender. Existem orações que Deus não atende, porque existem coisas que dependem de você. Não adianta eu orar para que você não naufrague na fé,
se você não fizer a sua parte, se você não se entregar de fato, se você não se doar, se você não se dedicar. A oração muitas vezes será ineficaz na nossa vida, porque a oração em si, ela não tem poder de fazer absolutamente nada. A oração é o elo entre o homem e Deus. A oração é o meio pelo qual o homem pede a Deus. A oração é o clamor de almas, muitas vezes angustiadas, que clamam a Deus. Mas a oração em si não tem poder algum. Se a oração tivesse poder, toda a oração seria atendida, mas o poder está nas mãos dele. Todo o clamor feito em oração seria realizado, mas o poder está nas mãos dele. Eu preciso que você entenda isso. Existem orações que não serão atendidas. E quando as orações não são atendidas, o que nós fazemos? Que postura tomamos? Que atitudes tomamos com relação a Deus? Esteja pronto para que Deus, em alguns momentos da sua caminhada, diga não. A Bíblia diz que Tiago morreu, ou foi assassinado. E quando Tiago foi morto, a Bíblia diz que isso alegrou os judeus. Os judeus se alegraram com a morte de Tiago. Fica-nos evidente que o mundo está preparado para comemorar a tua morte. Entenda, eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. O mundo está preparado para comemorar. A morte de um cristão alegra os inimigos da cruz. A morte de um cristão alegra aqueles que foram responsáveis também pela morte de Jesus. E talvez você diga, essa palavra não se aplica aos dias atuais, pois nós não fomos responsáveis pela morte de Jesus. Quem foram responsáveis pela morte de Jesus foram os judeus, foram os romanos. Não, isso é mentira. O responsável pela morte de Jesus fui eu. O responsável pela morte de Jesus foi você. Pois foi pelos meus pecados que ele morreu, foi pelos teus pecados que ele morreu. Nós somos responsáveis pela morte de Jesus. O mundo é responsável pela morte de Jesus. E a morte de um cristão alegra os inimigos da cruz. A morte de um cristão alegra o reino das trevas. A morte de um cristão alegra o inferno. Você foi chamado para quê? Você foi chamado para proporcionar alegria ao inferno? Você foi chamado para proporcionar prazer, satisfação, gozo às trevas? Ou você foi chamado para ser homem e mulher de Deus? Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para produzir luz, para expandir a luz, para refletir a luz. Para que você foi chamado? Entenda uma coisa, tudo o que acontece no reino deve nos causar alerta, cuidado. Quando o inimigo mata um, quando o inimigo derruba um, quando o inimigo destrói um, ele começa a mirar em outro. Foi assim. Ele matou Tiago. E após matar Tiago e proporcionar a si mesmo, ao seu ego, gozo e alegria, e a proporcionar alegria aos inimigos da cruz, aos inimigos da fé, ele mirou em Pedro e mandou também prender Pedro. Preocupe-se quando você começar a vir alguns morrendo, porque você pode estar no foco. Você pode ser o alvo. Você pode ser a próxima vítima. E o inimigo está disposto a prender,
a maltratar, a torturar, até finalmente matar. Cuidado. Nós estamos vendo a morte de muitos. E o alvo está focado em você. Cada cristão morto é um troféu nas mãos do inimigo. Cada cristão que naufraga é um troféu nas mãos do inimigo. Você foi chamado para ser troféu do diabo? Ou você foi chamado para manifestar a glória de Deus? Ele está todo feliz, ele está todo alegre, ele está radiante, porque conseguiu matar um apóstolo, porque conseguiu tirar uma coluna do templo de Deus, conseguiu remover uma coluna da estrutura da fé cristã. E toda coluna que se tira de uma construção causa a esta construção dano, causa a essa construção sobrepeso, traz uma ausência a essa construção. Toda coluna que é extraída de uma construção faz falta, pois cada coluna é importante. É assim que o inimigo trabalha, tirando, removendo as colunas. E à medida que ele remove as colunas, as estruturas tendem a cair, as estruturas tendem a ruir, as estruturas tendem a naufragar. Você é coluna. A Bíblia diz que você será feito coluna no templo de Deus, da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém. Você compreende o dano que é para o reino quando um cristão morre, quando um cristão naufraga, quando um cristão deserda, quando um cristão abandona? Você consegue compreender o prejuízo que é no reino de Deus? Se você conseguir mensurar o prejuízo que é no reino de Deus, você vai começar a compreender a importância e o valor que você tem dentro do reino de Deus. Cada cristão morto é uma coluna a menos no templo de Deus, na casa de Deus. E é mais prosperidade para o reino das trevas. Cada cristão que naufraga na fé fortalece o império das trevas. Você não foi chamado para prosperar o reino das trevas. Você não foi chamado para cooperar com o reino das trevas. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Lembre-se da palavra que Paulo direciona a Timóteo: cuida de ti mesmo e dos que te ouvem. Primeiro cuide de você mesmo, porque se você não cuidar de você, você será a próxima vítima. A mira está focando em você. Então preocupe-se ao ver alguns irmãos naufragando na fé. Tiago já está morto, sacrificado, decapitado. A ordem agora é prendam Pedro. E quando a ordem vem para prender Pedro, a ordem é cumprida cabalmente. Imediatamente Pedro agora está preso. E se Pedro agora está preso, estar preso é estar livre, ou está sem o direito à liberdade, privado da liberdade. Estar preso é estar encarcerado, é ser imposto sobre você limites aos quais você não pode ultrapassar, aos quais você não pode expandir. Quando lhe é colocado limites, você está limitado. Você não tem para onde ir, você não tem para onde expandir.
Você não tem como prosperar. E eu preciso que você entenda uma coisa: o inimigo pode colocar a mão sobre você para te prender, mas quem te liberta é o Filho de Deus. Cristão não foi chamado para ser preso, cristão foi chamado para ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Se você está na cela, Deus está dizendo para você: eu tenho liberdade para você nessa hora. Qual é a cela que te aprisiona hoje? Talvez você esteja dizendo: pastor, mas o meu inimigo é poderoso. O inimigo da minha vida é aquilo que me prende, é aquilo que me aprisiona, é aquilo que me segura, é poderoso, é mais forte do que eu. Pedro está aprisionado pelo rei. A Bíblia diz que ele coloca sobre Pedro 4 quaternos de soldados. São 4 escoltas de 4 soldados. São 16 soldados para prender Pedro e para manter Pedro preso, para garantir que Pedro continuará ali. Foi o rei que prendeu. Se o rei prendeu você, eu estou dizendo para você que quem proclama a sua liberdade é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele proclama liberdade para você nessa hora. Então não se permita continuar preso, não se permita continuar limitado. Deus quebra as barreiras, Deus destrói as muralhas e Deus tira todos os limites e limitações da sua vida. O homem está preso em um cárcere, tem 16 soldados cuidando dele. A Bíblia diz que dentro da cela ele está preso por cadeias. O que seriam as cadeias? Seriam correntes ou algemas. Além de estar dentro de uma cela, Pedro está acorrentado, algemado. E a Bíblia diz que existia um soldado do seu lado direito e um soldado do seu lado esquerdo. Esses 2 soldados estão acorrentados com ele, estão algemados a ele. Para Pedro, realmente não tem como fugir, não tem como escapar, não tem como sair dessa. A segurança em volta de Pedro é terrivelmente forte, a ponto de não lhe dar possibilidade de escapar. Para que Pedro fosse mantido preso, todos os cuidados foram tomados. Jesus já nos disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto o diabo cerca-se de todos os cuidados para te manter preso, você não tem cuidado algum para viver a liberdade. Você não prima, você não preza pela sua liberdade. Você não prima, você não preza pela sua espiritualidade. Qual cuidado você tem tomado com a sua própria vida? Para que o diabo não te aprisione, para que o rei das trevas não te mantenha sobre os seus domínios. Pedro está preso com todos esses cuidados, mas a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Sobre Pedro pesa a condenação de morte. Pedro está esperando acabar a festa da Páscoa. E após o término da festa da Páscoa, Pedro será morto. Pedro terá o mesmo destino que Tiago teve. Uma espada já espera o pescoço de Pedro para tirar a sua cabeça de sobre o seu corpo. E a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Se essa sentença fosse contra você, você conseguiria dormir? Você conseguiria estar tão em paz assim? Se você receber uma ameaça de morte hoje, você consegue ficar em paz? Você vai conseguir dormir? Se eu disser para você hoje, ou se alguém disser para você hoje, a mesma coisa que Jezabel disse para Elias:
amanhã a essa hora, a tua cabeça não estará sobre o teu pescoço. Você dorme? Seja sincero com você mesmo. Você consegue dormir? Você consegue ficar na sua casa? Você consegue ficar no ambiente em que você está? Eu tenho certeza que não. Você vai tentar fugir, você vai ficar preocupado, você vai ficar angustiado, porque sobre você pesa uma palavra de morte. Deus está dizendo para você: talvez você não saiba em quem você tem crido, como disse Paulo. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você crê? Você descansa nele? Você aproveita a palavra dele que é ministrada sobre a sua vida? Você entende? Você recebe essa palavra? Receber esta palavra é essencial para manter-se vivo na presença de Deus, para manter-se de pé. Pastor, não estou entendendo o que a palavra tem a ver com isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você ficar velho, vão te pegar pela mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Pedro sabia: eles não vão me matar, porque Jesus tem uma promessa para mim. A promessa de Jesus para mim é que eu vou ficar velho, então eles não vão me matar. Será que você consegue crer nessa palavra? Será que você consegue viver por esta palavra? É crer e viver a palavra. Se você não viver pela palavra, se você não pautar a sua vida na palavra, a palavra não vai se cumprir na sua vida. Lembre-se que, não obstante a Bíblia dizer que Deus é fiel a si mesmo, não ao homem. Eu estou convosco enquanto vocês estiverem comigo, mas se me deixarem, eu os deixarei. Mas se me procurarem, eu me deixarei ser achado por vós. Pedro sabia, por isso Pedro descansou. Então o que angustia o seu coração? O que tira o chão de debaixo dos teus pés? O que rouba a tua paz? O que rouba a tua esperança? O que rouba a tua fé? Descansa nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque sou eu quem vou aliviar vocês. Descansa nele. Descansa na sua palavra. Descansa na sua promessa. Ele vai cumprir a sua palavra. O que viste, Jeremias? Eu vi uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo em cumprir a minha palavra. Ele ainda cumpre a sua palavra. Então viva pela sua palavra, em nome de Jesus. Pedro está preso, está dormindo, mas a Bíblia diz que a igreja está fazendo incessante oração. Quando a Bíblia diz que a igreja está fazendo incessante oração, incessante quer dizer ininterrupta. A igreja está orando constantemente, a igreja está orando sem parar. Durante os dias que passaram-se a festa da Páscoa, a igreja está orando constantemente, porque Pedro está preso. Vamos orar. Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Deus, entra com providência na vida de Pedro. Deus, levanta Pedro. Deus, tira Pedro daquele cárcere. A igreja está orando. Mas eu chamo a atenção para a palavra incessante. A igreja intensificou as suas orações para Pedro, porque viu que Tiago havia morrido. Quando a igreja vê um dos seus morrerem, a igreja deve intensificar a sua espiritualidade, a igreja deve intensificar as suas orações, a igreja deve intensificar a sua consagração, a igreja deve intensificar a sua busca a Deus. Será que é isso que acontece com a igreja? Normalmente, quando a igreja perde alguém, normalmente quando alguns naufragam na fé, um abatimento cai sobre a igreja. A igreja se entristece, entristecer-se é normal.
deixar-se dominar pela tristeza, não. A igreja se abate, a igreja baixa a guarda. E à medida que a igreja baixa a guarda, a igreja se torna vulnerável também. Lembre-se, ele mata um e foca no outro. Se a igreja baixa a guarda, então você será a próxima vítima, você será morto também. E ele vai derrubando um a um. A igreja deve fazer incessante oração, a igreja deve fazer incessante consagração a Deus. Se um morreu, então o sinal de alerta deve acender-se na igreja. Eu preciso buscar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso orar mais, eu preciso adorar mais, eu preciso congregar mais, eu preciso cultuar mais, porque se eu não fizer assim, eu vou morrer também. Não baixe a guarda, porque você será uma vítima fácil nas mãos do inimigo. Enquanto Pedro está dormindo, a Bíblia diz que um anjo manifesta-se ali, incorpora ali, materializa-se ali, e fala com Pedro, e diz: levanta-te depressa. A palavra de Deus para você é: levante-se depressa. Não continue caído, não continue prostrado, não continue dormindo, não continue disperso, levante-se depressa. Ou você se levanta imediatamente, ou você também vai morrer. Levantar-se é uma questão de vida ou morte para você. Então levante-se depressa. A ordem de Deus para você, a palavra de comando para você nessa noite é: levante-se. Porque se você não se levantar, você vai morrer também. A espada está preparada para você. A sentença já foi dada. O prazo já foi estipulado, tu vai morrer. Levanta, senão você vai morrer também. Desperta, igreja de Cristo. Desperta, acorda. Porque senão a igreja vai morrer, a igreja vai naufragar. Pedro não morreu. E sabe por que Pedro não morreu? Pedro não morreu por causa da palavra. Mas o outro motivo pelo qual Pedro não morreu foi por causa da religião. A religião judaica salvou a vida de Pedro naquela hora. E por que a religião salvou Pedro? Pedro só foi poupado e não morreu imediatamente na sequência de Tiago, quando ele foi preso, porque corria a festa da Páscoa. E os judeus não permitiam que uma execução acontecesse durante o período festivo. A festa era religiosa e durante a festa religiosa a morte não poderia acontecer. Então Pedro está esperando a festa terminar para que Pedro seja executado também. Pedro não morreu por causa da religião. Se você considera a igreja como algo sem valor, você está pronto para morrer. O que muitas vezes tem mantido muitos de pé é a igreja. Muitos ainda estão respirando por causa da igreja. Muitos só ainda estão buscando a Deus. Muitos só ainda estão de pé na presença de Deus por causa da igreja. E a igreja que tem sustentado. Então entenda isso: se a igreja tem sustentado você, se é pela espiritualidade da igreja, se é pela cobertura da igreja, se é pela fé da igreja que você está de pé, não abandone a igreja. Não vire as costas para a igreja. Talvez esse que está do seu lado, que você não considera, você não presta a ele nenhum respeito ou consideração muitas vezes, é o motivo pelo qual você continua vivo na presença de Deus, porque você não ora, você não lê, você não busca, você não consagra a sua vida a Deus, você não se dedica, e é por causa desse que está sentado do seu lado que você está de pé. É o fogo dele que te aquece, é a fé dele que te fortalece, é a vida dele que ainda transmite vida para você. Muitos estão sendo poupados por causa da igreja. A igreja é essencial. E se você não compreender isso e não valorizar a igreja,
você poderá estar assinando a sua sentença de morte. O anjo disse: levante-se, levante-se depressa, cinja-se. Quando o anjo diz cinja-se, o que é cingir-se? Cingir-se tinham vários significados. Um dos significados era envolver um pano como um cinto à sua cintura para amarrar as suas vestes, para que ele pudesse ter uma melhor eficiência, no caso, em uma fuga. Cingir-se também, segundo diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 14, é cercar-se da verdade. Cinja-se com a verdade, cerque-se da verdade. Cercar-se da verdade, cingir-se da verdade é imprescindível, é essencial para você continuar vivo. Ou você se cerca da verdade, ou você vai morrer. Ou você vai naufragar na fé. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, ele também usa esse exemplo, só que em Pedro, cingir-se significa preparar-se, aprontar-se para o trabalho ou para a luta. O anjo está dizendo para Pedro: cinja-se, amarre um pano em volta das suas vestes, para você poder ter firmeza no seu caminhar, para você poder fugir. Muitas vezes é necessário fugir. Mas ele está dizendo também para Pedro: cerque-se da verdade, o santo evangelho, que o santo evangelho seja o teu norte. Mas ele está dizendo também: cinja-se, prepare-se para o trabalho, ou para a luta, ou para ambos. Prepare-se para o trabalho. A igreja tem espaço para você. A igreja tem trabalho para você. Cinja-se, prepare-se para isso. E isso também é essencial para a tua vida, para manter-se vivo na presença de Deus. Em contrapartida, prepare-se também para a luta, porque a nossa vida constantemente será afligida pelas lutas. A vida espiritual constantemente enfrenta lutas. Então cinja-se, prepare-se para as lutas, porque se você não se preparar para as lutas, no primeiro embate, o inimigo vai arrancar a tua cabeça. No primeiro embate, o inimigo vai decepar você. No primeiro embate, o inimigo vai te matar. O anjo diz: calça as sandálias. Calçar as sandálias é preparar-se também. Diz a Bíblia Sagrada, Efésios 6 e versículo 15, para nós calçarmos nos nossos pés os sapatos da preparação do Evangelho. Firme os seus pés no Evangelho. Firme os seus pés na palavra de Deus. Pois isso é o que vai manter você livre. E isso é o que vai proteger você da morte. O salmista no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Calce os seus pés com a preparação do santo Evangelho de Deus. Enquanto Pedro está ouvindo o que o anjo está falando, Pedro está cumprindo, obedecendo todas as ordens do anjo. A obediência é outro fator imprescindível para manter-se firme na presença de Deus. Os insubmissos naufragarão. Os insubmissos, os rebeldes, morrerão. Obediência. Deus está falando com você. O que Deus está falando com você nesta hora? Qual norte Deus está te dando? Qual direção Deus está te dando? Ouça e obedeça. Obedeça a sua voz de comando. Do contrário, você vai morrer. A outra ordem do anjo é: vista a sua capa. A capa é um revestimento. A capa é uma cobertura além da que você já está vestindo. Pedro não estava nu.
Pedro estava vestido, mas o anjo lhe diz: vista a sua capa, revista-se da sua capa. Quem se contenta com o que tem, também está deixando de crescer. E quem deixa de crescer, está morrendo, está fadado à morte. Revista-se do poder, revista-se da autoridade, revista-se da unção de Deus. Pegue a sua capa. O profeta Isaías nos diz, no seu capítulo 61, versículo 10, que ele nos vestiu com veste de salvação e nos cobriu com manto de justiça. Vista-se da justiça de Deus. Vista-se da salvação que foi imposta, foi comprada, foi concedida a você. Isso garantirá a tua permanência na presença de Deus. Isso é o acolhimento que você necessita, é o conforto que você necessita para manter-se vivo na presença de Deus. E a última ordem do anjo para Pedro é: siga-me. Depois de ouvir a sua palavra, receber a sua voz de comando, depois de cingir-se, depois de calçar os seus pés na preparação do Santo Evangelho, depois de levantar-se, depois de vestir a capa, siga-o. Continue seguindo. Não deixe de segui-lo. Você não conhece o caminho. O caminho muitas vezes é obscuro para você. Você não sabe onde colocar o seu pé. Então siga-o, porque Ele é a tua luz. Siga-o, porque Ele é o teu norte. Siga-o, porque Ele é a tua bússola. Siga-o, porque Ele é o caminho. E Ele é o único que poderá te levar até Deus. Na longa estrada da vida, nos percalços que a vida te impõe, nunca deixe de segui-lo. E você receberá a coroa da justiça e a coroa da vida naquele grande dia.